Olá, turma! Eu sou o professor residente Vinícius Nascente e na aula de hoje falaremos sobre a segurança, equipamentos e riscos nas práticas corporais de aventura urbanas. Relembrando o que vimos na última aula, vimos a definição, a origem, as diferenças entre as práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventura na natureza, os benefícios para o corpo e a saúde, além das principais modalidades das práticas corporais de aventura urbana. Como professores, temos o dever de alertar que há riscos nestas práticas. Porém, são riscos controlados que devem ser observados e cuidados. Os riscos mais comuns dos esportes radicais envolvem lesões físicas graves por conta de quedas, torções e batidas. Então, como manter a segurança em esportes radicais? Cada prática tem seu protocolo e regras. Dessa forma, o praticante tem de fazer o uso do bom senso acerca da segurança e buscar por conhecimento por meio de cursos e uso de materiais adequados. É importante que o praticante realize as atividades com responsabilidade e respeito com o corpo, com os demais praticantes e com o ambiente onde estiver. Evite praticar individualmente atividades, principalmente as que devem ser realizadas em grupo. Sempre comunique a alguém sobre onde irá realizar a atividade e se tem horário para voltar. Utilize materiais de qualidade. Cada esporte exige uso de equipamentos específicos para a prática segura. Os equipamentos de proteção são essenciais para a prática de aventura urbana. Para evitar que esses pontos positivos, como os benefícios e o lazer, sejam manchados por lesões, a segurança deve ser o primeiro aspecto a se pensar. Por isso, mostraremos a seguir quais são os principais equipamentos de proteção para quem vai fazer essas práticas e a função de cada um deles. O capacete. Em qualquer esporte radical, o capacete é o equipamento de proteção mais relevante. Isso se deve ao fato de que a cabeça é a parte do nosso corpo que está mais sujeita a sofrer danos graves em decorrência de alguma pancada. Para termos uma exata noção de como o capacete é importante, basta pensarmos que uma pancada forte no braço, que lesione o osso, por exemplo, exigirá apenas alguns meses para a total recuperação. Já uma queda que provoque algum impacto na cabeça, dependendo da área atingida, pode gerar graves consequências. Assim, os praticantes devem ter capacetes que fiquem bem fixos à cabeça, deixando-a totalmente protegida. Cotoveleira. Como os cotovelos quase sempre se chocam com o chão de maneira brusca após uma queda, é fundamental protegê-los. Além disso, como essa região é recoberta apenas por uma camada de pele, os ossos ficam mais prováveis a lesões. Assim, usar cotoveleiras resistentes e que fiquem bem encaixadas é essencial para evitar desde pequenos arranhões até fraturas no osso. Joelheira. As joelheiras são outro item de proteção e são cruciais em algumas práticas como skate e BMX, principalmente no skate, já que é comum que os joelhos sofram pancadas devido a quedas nesse esporte. Elas possuem duas funções. A primeira e mais importante é evitar lesões no caso dessa parte do corpo entrar em contato com o chão. A outra funcionalidade está voltada de maneira mais específica para a prática de skate em rampas, pois quando o skatista se desequilibra perto do topo da rampa, ele pode usar as joelheiras para deslizar até conseguir ficar em pé novamente. Wrist Guard. Os wrist guards, ou protetores de pulso em português, são importantíssimos, por exemplo, para skatistas, embora muitos não utilizem. Além de ajudarem a evitar lesões durante as quedas, eles também auxiliam na realização de algumas manobras. No segundo caso, a funcionalidade está relacionada de maneira mais específica aos movimentos feitos com o uso das bordas das rampas. Além disso, dão mais firmeza aos pulsos. Os wrist guards ajudam a prevenir lesões que surgem devido a esforços repetidos, como o ato de sempre colocar a mão no chão para evitar uma queda. Luvas. Além de evitarem que o praticante sofra algum machucado nas mãos, caso sofra uma queda, esse equipamento também auxilia na realização de algumas manobras no skate. As luvas para downhill são um bom exemplo disso, pois, como nessa modalidade o skatista fica agachado e utiliza as mãos para se equilibrar momentos antes de fazer as manobras ou para se apoiar no chão para evitar uma queda, utilizar esse item é fundamental. E no BMX? Bem,
Além dos equipamentos já mencionados para a prática do BMX, ainda é necessário protetor de peito e costas, que é um equipamento parecido com o usado por atletas de futebol americano, mas em menor dimensão visual, protegendo a região do tórax e a coluna vertebral. Óculos. Em pistas de BMX Racing, os óculos assumem um papel de proteção dupla, pois, além de evitar o contato de partículas do solo com os olhos no caso de quedas, evitam que a visão dos atletas seja afetada por raios solares. E o calçado, que de preferência devem ser de solado baixo e antiderrapante, fornecendo contato entre os pedais e os pés do praticante. Sem falar que a bicicleta deve estar sempre com os freios funcionando, atualmente na maior parte pelo sistema de discos, em vez dos tradicionais borrachas de atrito. E os pneus, que devem estar calibrados de forma correta a evitar que a bicicleta fique pesada e dificulte a vida do piloto, fornecer equilíbrio e evitar as quedas do atleta, além de ter um design específico em suas 20 polegadas para cada tipo de modalidade e que garanta a aderência e estabilidade da bike junto ao solo. E para fechar a aula de hoje, vamos falar um pouco do parkour. Uma coisa legal no parkour é seu custo. Não é necessário gastar dinheiro com acessórios caros. O que você precisa é de um bom par de tênis, uma calça e camiseta leves, e muita vontade de aprender. Uma pergunta frequente entre iniciantes é sobre utilizar ou não luvas. Não é proibido, mas também não é recomendado. Quando você está com as mãos nuas, você tem melhor controle de seus movimentos. Vale mais a pena passar a fase da dor e esperar suas mãos calejarem. Outro detalhe é que o parkour é uma disciplina totalmente independente, de professores ou instrutores. O interessado deve procurar alguém que já treine para conseguir algumas dicas ou procurar dicas na internet. Todos os equipamentos ou acessórios são opcionais. E por hoje é só. Estude o conteúdo e até semana que vem.